Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando mais um Ponto de Vista aqui pela TV Santa Cecília. Nesta segunda-feira, já no dia 5 do mês de outubro, né? Esperamos que tenhamos aí uma semana muito produtiva, uma semana muito boa, de boas notícias, de coisas novas, de boas novas, né? Em todos os setores, não só da pandemia, mas da economia, né? Da vida pessoal de cada um. Que outubro traga bons ares para todos nós. Mas não podemos deixar de colocar aqui o que acontece no dia a dia do nosso país e no mundo também. E nesse momento, estamos vivendo na pandemia, ainda na pandemia. Muita gente não acha que já acabou, muita gente está abusando, né? Mas nós vimos aí, eu tive ontem em São Paulo e na volta as duas pistas da Imigrante subindo, né? Muito carro, quer dizer, final de semana foi recheado, né? E as pessoas vêm para a Baixada, não só para Santos, mas para todas as cidades da Baixada Santista, porque é uma viagem rápida, econômica, né? De qualquer parte do estado ou de outros estados que você esteja aí no sul de Minas, mesmo no Paraná, 200, 300, 400 quilômetros aí, rapidinho, 4, 5 horas, estradas boas, e você tem aqui uma região maravilhosa para passar um final de semana. Só que não é época disso. E a gente tem pedido, as pessoas têm pedido esse distanciamento social, que as pessoas não estão proibidas de ir à praia, mas que usem máscara, que tenham distanciamento social, mas não tem jeito. Aí alguns dizem, olha, mas tem que ter fiscalização. Quem é que consegue fiscalizar uma população dessa forma, desse tamanho? Não tem como. Então, a gente tem que tomar esses cuidados. Não tomou cuidado, veja o que aconteceu com o Trump. O Trump achava que, como o nosso também, né, representante achava que era uma gripinha, e de repente o Trump foi para o hospital. Só que o tratamento, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Deixa eu cumprimentar aqui meu amigo Fernando Chagas, cientista político. Fernando Chagas, boa tarde. Boa tarde, olá amigos, um abraço a todos, em especial aos telespectadores. Já que hoje nós vamos estar numa conversa aqui informal. Informal? Né? Só jornalistas, né? Que beleza, olha. Hoje a bancada é só de jornalistas. E no jornalismo... Isso é uma ameaça ou é uma desculpa? Não, olha, dependendo do ângulo, pode ser até uma ameaça. Aí depende do ângulo, tá, né? Do jeito que jornalista hoje é criticado, principalmente por uma parte da população, pode ser uma ameaça. Todo jornalista é esquerdista hoje, né? Hoje é esquerdista. Esquerdalha. Não, já foi a imprensa conspiradora. Já foi, né? marrom, já foi tudo. Hoje é esquerdalha. A imprensa golpista. Extrema imprensa, né? Hoje a imprensa virou comunista, não é nem socialista. Mas falando sério, já que nós estamos aqui entre amigos numa conversa informal, Desculpa, nós não estamos não. Tem 50 milhões de pessoas assistindo a gente aí, Chagas. Com toda certeza. Vamos cumprimentar ele primeiro. Vamos. Ficou nervoso, Chagas. Não, estamos aqui entre amigos. Não, parece que está ninguém assistindo. Meu não, querido amigo também, Aldo Neto, jornalista. Boa tarde, Aldo. Boa tarde. Eu interrompi o Chagas, por favor, Chagas. Não, interrompeu bem. Afinal, nós estamos aqui para conversar. Para conversar. Não, porque se você na letra, daqui a pouco alguém solta um palavrão, eu mesmo. Não, aí falar, a direção está ali, já vai se expeder a mim, vai cortar no meu. Ô Santana, boa tarde, meu querido amigo, jornalista, Marcos Santana também. Boa tarde, estamos entre amigos aqui, também amigos que nos acompanham atrás da telinha. Sim. Também. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, ponto de vista, ponto baixada, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha em reprise às 20 horas, uma boa noite. Só para atualizar aqui o número do Covid e passar para o Chagas, e aí ele continua de onde ele parou, eu não sei mais de onde ele parou, porque ele falou tanto, eles falaram tanto aqui que eu já me perdi. No Brasil hoje, fechamos com a triste marca de 146.352 mortes pelo Covid e mais de 4.915.000 infectados, né? Contaminados, eu não sei se a palavra qual é, mas é contaminados a palavra certa.
dizem os especialistas que é 10 vezes mais que isso. Bom, eu estava dizendo aqui, o Chagas começou a falar, eu acho que ele vai falar do Trump, é isso, Chagas? Do Trump. Do Trump. Então vamos lá. É paixão reprimida. É, paixão. É paixão reprimida. Há 4 não anos. é. Eu até coloco para vocês aqui que o Trump, que era um negacionista, né, como também era o presidente Bolsonaro, e os dois pegaram aí o Covid, graças a Deus o presidente Bolsonaro e sua família passaram por isso, né, com tranquilidade, porque por mais que nós temos divergências e temos total divergências de ponto de vista político, né, e administrativo e de todo ponto de vista, o ser humano está em primeiro lugar. Eu já falei isso. A gente pode discutir política, mas não pode perder a amizade, viu, gente? Aí em casa... Discutir o ser humano, é outro detalhe. Então, mas não, você que está em casa aí não brinca com a esposa, eu já vi gente se separar, já soube, né? Gente que se separou por causa de Bolsonaro e não Bolsonaro, o Bolsonaro e Lula. E os dois estão na boa lá com as suas respectivas esposas e o casal está separado. Que bobagem é essa? Então, preste atenção. O Trump, negacionista, falou tanta bobagem, não usou a máscara, pegou Covid. Ontem fez uma outra bobagem, né? Depois de ir para um hospital com 300... O hospital que ele foi ser atendido é um hospital militar que fica próximo, meia hora de Washington, mantido pelas Forças Armadas. E essa ala que ele ficou é uma ala especial para a presidência da República. Ela tem um pouco mais que 300 metros quadrados. E lá, além da UTI que o cara fica, porque já o quarto é uma UTI já, entendeu? Tem apartamentos, né, para os médicos particulares ficarem 24 horas no acompanhamento e os familiares. Aí tem sala de reunião. Quantos metros quadrados tem o seu apartamento? Tem 100, 150? Imagina mais de 300 metros quadrados. Mas você acha que está errado isso, Antônio? Nós estamos falando da principal autoridade no mundo. Tudo bem, não, tudo bem. Não, eu não estou... Só que eu estou dizendo o seguinte, o tratamento que ele recebeu lá não é o mesmo que os outros americanos receberam. E outra, até droga experimental ele recebeu lá. Mas a hidroxicloroquina, né? Essa não usaram nele, Chagas. Por favor, fica à vontade. Só para abrir aqui. A cloroquina estão querendo... Não esqueça de falar da volta que ele deu de carro, que é um absurdo, né? A cloroquina eles vão aplicar na economia brasileira, né? Mas no Trump a cloroquina não foi aplicada, né? Por Aldo não dizer que eu tenho uma paixão recolhida pelo Trump, eu vou mais pelo lado político. O Aldo chegou incendiando o programa também. Nós todos jornalistas, né? Toda vez que vamos fazer uma reportagem, uma matéria, nós temos que contextualizar o fato. Nessa contextualização do fato, nós temos que levar também o local em que ele está ocorrendo e a opinião pública daquele país. Eu vi muita gente fazendo uma análise simplista. Agora o Trump ganha a eleição como ocorreu com o Bolsonaro. São coisas totalmente diferentes. O caso do Bolsonaro foi uma facada e que ele pegou bem a narrativa, que foi uma facada dada pela esquerda, pelos comunistas. E o Bolsonaro já vinha numa crescente. E aí conseguiu uma grande mídia, e o que, de certa forma, favoreceu. Ele que tinha um tempo mínimo de TV, ele teve 25 horas de TV espontânea durante um bom tempo. Mas o fato foi, ele sofreu uma facada, um atentado. Mas você não falou o principal, Chagas. 25 horas de TV espontânea, sem precisar abrir sequer a boca. Isso. Porque se abre a boca, ia ser pior para ele. Mas ele estava hospitalizado. Mas ele saiu de 10 pontos negativos para 14, né? Não, ele já, na época, na época da eleição. Ele estava uns 17, 18. Aí ele disparou com a facada. Não. Nós estamos dizendo do Trump aqui. Não, não, eu estou dizendo primeiro ele está contextualizando o Trump. A minha contextualização... Aí pegaram essa contextualização do Bolsonaro e passaram para o Trump. Primeiro, o povo americano não é sentimentalista. Não é isso. É frio, né? O povo americano não é sentimentalista. Ele não morre e nem vota por compaixão de ninguém. Este é um ponto. O outro ponto, o que fez... Hoje o Biden está com 10 pontos de diferença em relação ao Trump. Basicamente, foi a questão da pandemia. O americano entendeu que o Trump, embora tenha dado um fôlego muito grande para a economia crescia muito, tinha muitos empregos, o que fez a economia desacelerar, o que fez o emprego aumentar nos Estados Unidos foi a má condução do Trump em relação à pandemia.
Então, eu não vejo, até por isso, o americano ele não tem compaixão, ele não tem sentimentalismo. Eu não vejo que isso vai influenciar na campanha. Se influenciar, não vejo possibilidade de mudar por isso. Pode mudar, o Trump vencer a eleição, mas não por esse fato. Então, contextualizando, são situações diferentes entre Bolsonaro e Trump. Aliás, a tendência... Hoje, pelas pesquisas, foram 3 pesquisas que eu tive conhecimento dos Estados Unidos, mostram que a população americana está falando. Ele está nessa situação porque ele desrespeitou, ele abusou a pandemia do coronavírus. Então, Trump pode vencer? Pode virar? Pode, mas não por esse motivo. Então, são coisas totalmente diferentes. Uma coisa é a facada aqui, outra coisa é a pandemia que pegou o Trump em plena eleição, há um mês da eleição nos Estados Unidos. Agora, essa coisa, eu vou passar para o Alto aqui e para o Santana para falarem sobre isso. Ele, no hospital, segundo os médicos, as informações foram desencontradas. Uns diziam que não era nada, outros diziam que o negócio estava grave. Médicos, né? E, de repente, ele foi para o hospital, colocou o terno lá e fez uns vídeos. Aí, não contente com isso, ontem às 18 horas, ele montou num carro lá, colocou lá os seguranças todos lá, motoristas todos, sobre o risco de também se contaminarem pelo Covid e foi dar uma volta no quarteirão, rapaz, do hospital. Só o presidente da República pode fazer isso, né? Porque se um de nós faz isso, ele vai preso, né, Aldo? É uma loucura essa. É uma irresponsabilidade. Primeiro, boa tarde a todos, que eu fui muito mal educado e saí cortando. Então, nós já aceitamos seu boa tarde. Foi a boa vitória tarde a do todos, Santos. principalmente as 50 milhões de pessoas que nos assistem aí. Foi a vitória do Santos que fez isso com ele. Não, pior que não. A vitória foi sofrida com a ajuda do VAR e nós fomos ajudados pelo VAR e ainda fomos roubados. Conseguimos ser roubados e ajudados ao mesmo tempo. Mas tem 3 assuntos que eu queria falar que vocês estavam comentando. O primeiro, eu vou tentar fazer de trás para frente. O primeiro deles, eu não vejo nenhum absurdo o Trump ter essa estrutura toda, faz parte da liturgia do cargo que ele ocupa no mundo. O mundo não tem culpa que se os americanos votaram mal e errado, mas que ele precisa ter isso, basta ver quantos presidentes americanos foram assassinados, tudo que aconteceu de consequência disso depois. Então, não vejo um absurdo, como se fosse para o Bolsonaro. Eu também não veria absurdo ele ter lá uma UTI pronta. Também não vejo absurdo, eu só vejo uma incoerência, Aldo, e aí fica aqui o meu protesto do Obamacare. Lá no Obamacare não podia dar um seguro para os americanos todos, mas não veja bem. Mas é o presidente dos Estados Unidos, não é um americano comum, e é uma... É errado você tratar um presidente num país como um cidadão comum. Ele não é. Não é um cidadão comum. Não é um cidadão comum. Mas o cidadão comum precisa de respeito também, né? Isso é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa é discordar da sua abertura, Altair, se você me permitir. Por favor, Altair. Eu quero dizer o seguinte, por favor, só não me venham faça perder cá, o emprego. Se abracem, se beijem. Venham mesmo, o cidadão santista também quer fazer, saiam, finjam que não está acontecendo nada. Eu só peço uma coisa para o nosso prefeito e para o nosso governador. Diminui os gastos que a gente está tendo a mais aí com essas UTIs, esse operamento todo que a gente teve que aumentar e ainda não abaixou, principalmente aqui na cidade de Santos. Diminui, deixem morrer. Deixem morrer, não dá para chamar de ser humano uma pessoa que não sabe viver em sociedade. Deixem se abraçar, deixem morrer, deixem se confraternizar. Se eles têm dificuldade de entendimento, entendeu? Porque está claro isso. Mas aí a responsabilidade inclusive é o do presidente da República. Mas aí a responsabilidade cai em cima do poder público. Não, mas aí, Waldo... A responsabilidade é do povo também. Se o povo não está querendo, o representante público representa a vontade do povo. Se o povo está querendo morrer, o que pode fazer o representante Mas, Aldo, público? aí eu vou discordar. Proporciona a morte para eles. Aldo, mas aí eu vou discordar de você, Aldo, pelo seguinte, porque esses irresponsáveis, muitas vezes eles contraem são induzidos. o Covid, eles são assintomáticos e acabam passando para outras pessoas vulneráveis, os idosos. Mas então, aí os quem vai vulneráveis pagar a conta tem que saber que está vulnerável. Agora, se o cara está vulnerável e quer também ir lá se abraçar, Marco,
sabe? Quer ir para a praia. Mas aí, Aldo, eu concordo contigo, falta conscientização do povo brasileiro. Mas quando a maior autoridade do Brasil incentiva as pessoas... Eu falei semana passada, desculpa te interromper, uma coisa aqui, que o Marco e a Thaís se assustaram, teve telespectador mandando. Eu falei o seguinte, tinha que ter... A gente não faz aquele teste psicossomático lá, não sei o que, para dirigir. Tinha que ter para votar. Porque o nosso povo, infelizmente, tem que reconhecer que não tem educação e cultura. E eu tenho que reconhecer que o presidente Jair Bolsonaro é a cara do povo brasileiro. Ele é a cara do povo brasileiro. De parte do povo brasileiro. Da maioria. Tanto que ele está lá eleito pela maioria, Chagas. Eu votei no Bolsonaro? Não. Concordo com as coisas que ele fala? Não. Mas ele representa. Entendeu? Infelizmente, eu estou sendo assim dramático, trágico, querendo que todo mundo morra, mas eu não vejo outra saída para isso diminuir. Que nem quanto tempo se gastou de legislação para tentar diminuir o consumo de cigarro? Agora tem a propaganda lá do cara morto, não sei o quê. Não pode propaganda na TV? Diminuiu? Não diminuiu. Se a pessoa quer, não adianta. Mas uma coisa é a conscientização, concordo contigo. Muitas vezes o povo brasileiro, por falta de conscientização, ela toma a atitude extremada, levada por... da mesma forma que você falou que o Trump tem uma importância, e tem para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Tanto que abalou tudo. O simples fato dele ter sido internado, o simples fato de dizer que ele estava com Covid já abalou o mundo. O Bolsonaro, ou qualquer outro presidente, tem uma importância enorme. E quando ele fala... ele induz a pessoa. Claro. E a pessoa acaba acreditando naquilo que ele fala. Mas posso falar um negócio para você, Chaga? Qualquer um de nós fala induz. Qualquer um que aparece na TV induz. Qualquer um que tem Mas não tem uma força do Bolsonaro. O presidente é uma mídia muito maior que a nossa. Entendeu? É claro que ele induz, e tanto ele induz que ele foi eleito pela maioria dos brasileiros. Porque eu falo, a cara do Brasil, se o brasileiro quer pegar Covid... O que nós estamos fazendo, gastando esse dinheirão público contra isso? É dever do poder público, é dever. Se um governador ou um prefeito não vão dar assistência, ou o SUS, esquece governador, se o SUS não vai dar essa assistência, o número de mortes vai ser maior e o poder público vai ser responsabilizado. A saúde é um dever de todos e do Estado. O poder público já gastou quanto só para divulgar, para ter mais cuidado? Mas não dá para fazer isso que você está falando, de você selecionar aquele cidadão sem consciência da vítima desse cidadão. Todos são. Não dá para fazer todos são brasileiros e todos devem atender, independentemente da consciência ou não, independente de ser bolsonarista, terraplanista, eu nem digo bolsonarista, terraplanista. Fernando, meu amigo, eu estou sendo radical, Thaís, eu sei que eu estou sendo radical, mas a gente está em guerra. As pessoas só vão perceber que a gente está em guerra quando caiu o soldado do lado. Enquanto não cai o soldado do lado, ninguém está em guerra. Aí o nosso presidente teve Covid, o outro foi lá passear e não vai acontecer nada com eles porque eles devem ter pegado uma Covid, mas eles tiveram reações menores do que os mais graves e vai continuar dando um mau exemplo. Vai continuar dando um mau exemplo. A narrativa... Eu vou para o intervalo. Rapidamente, a narrativa está sendo maior do que a realidade. Sim. Nós temos quantos mortos? 150 mil mortos. 146. Tem muito mais de isso. Mas vamos no oficial, né? Mas a narrativa está sendo, Aldo, mais do que isso virou mais... Cada morto virou mais... Infelizmente. Eu estou recebendo aqui uma correção do meu amigo ligar, que ele tem razão também. Nós somos 210 milhões de brasileiros, 57 elegeram o Bolsonaro. Mas é a maioria do que foi votar. Você que não vai votar... Tá aí, a culpa é sua também. Então, sua contra quem votou. Vamos fazer um intervalo e eu volto já e a gente vai falar aqui de uma reunião agora que se discutiu a economia desse país sem a presença do ministro da Economia. Você entendeu? Eu não. Mas a gente vai tentar entender aqui com os nossos convidados. Volto já. Estamos de volta aqui com o Ponto de Vista nesta segunda-feira. Eu quero fazer um convite aqui, agradecer ao Jorge Firmino, que está mandando um convite aqui, mas esse convite tem que ser pago, viu, rapaziada? Não, peraí, também não é assim. Então não é convite, né? É um domingo, mas é um domingo solidário, uma causa maravilhosa em prol da PAI, não é? Um frango com fricassê, brincadeira isso? E tem também com fricassê de frango com curry.
Eu não sei qual que é mais gostoso, leva os dois para casa, né? Mas gostoso é ajudar a pai. Vai ser no dia 25, esse é o mais importante. Dia 25 agora de outubro, a gente vai divulgar mais vezes aqui e custa R$40 no local, tá? Com entrega R$45. Se você quiser ficar na tua casa, sem problema nenhum, depois a gente vai passar mais aqui, mas fique já preparado, é uma promoção da Pai, não é? E o telefone, já pode marcar aí se você quiser, né? 988-525264. 988-525264. No próximo dia 25 de outubro acontece aí essa promoção da Pai, essa festa da Pai. Frango de fricassê, é o fricassê de frango, não o frango com fricassê. Fricassê de frango ou então o fricassê de frango ao curry, tá bom? Eu falei aqui da pesquisa, a pesquisa vamos deixar para depois, vamos falar primeiro do Guedes. Ô, Fernando Chagas, você que esteve inteirado aí dessa reunião, quase participou dela, só não participou. Mas já está derrubando o Paulo Guedes? Mas só não participou o posto Ipiranga, conta pra gente. Não, está derrubando não, Aldo, ele está derrubado. Eu pensei que tu estava derrubando. Não, ele está derrubado pelo Bolsonaro. Isso aconteceu hoje de manhã, né, essa reunião? O Paulo Guedes. O Paulo Guedes foi importante para vender uma agenda na eleição do liberalismo, que tinha que mudar totalmente o que foi feito nos últimos anos desde a redemocratização do Brasil. Como o Aldo falou, a maioria da população votou e comprou essa agenda. Só para me completar aqui, é que essa manhã, para falar do Renda Cidadã, sem o Guedes, o Bolsonaro se reuniu com Maia, ministros e senadores, tá? Então, tá bom? Menos o Guedes. O Guedes não foi. Ministro? O Guedes, aliás, ele, para a política, ele tem mais atrapalhado do que ajudado. Esse é também um dos motivos que ele ficou fora. O Bolsonaro se elegeu no primeiro ano. Ele ainda levou essa pauta mais ou menos liberal, que não é liberal, para mim é retrógrada e reacionária, isso não tem nada em liberalismo, mas vamos lá, admitir que seja uma pauta liberal. Veio a pandemia. Na pandemia, ele descobriu que uma maneira de ganhar votos e ser reeleito é fazer o assistencialismo igualzinho do PT. E veio o auxílio emergencial. E com o auxílio emergencial, ele quer transformar isso num auxílio permanente, que a gente chama de renda básica. E ele precisa tirar de algum lugar. E de onde ele tem que tirar? Tem que tirar do orçamento. Quem é responsável pelo orçamento? É o Guedes. Só que o Guedes não consegue apresentar um plano factível que atenda os interesses políticos do Bolsonaro e do Centrão. Isso aí parece clube de futebol, né? Precisa ganhar título, traz o maior jogador. Isso. Mas como vai pagar? Depois a gente vê. Depois a gente vê. Perfeito. Ó, o Aldo definiu. E quem está atrapalhando? Quem está atrapalhando seria o técnico. Não, o tesoureiro. O tesoureiro. O dono do caixa. O tesoureiro do clube do Aldo, está atrapalhando. Eu vou contratar os maiores jogadores do mundo, De Bruyne, Messi, não tem dinheiro para pagar? Não, depois a gente vê. Aí o tesoureiro fala que não. Aí o tesoureiro, além de falar que não, ele vem complicando, principalmente essa popularidade do Bolsonaro, num aspecto no mercado financeiro. Que quando o Guedes, que está ali representando o mercado financeiro, insinua que ele pode deixar o ministério, ou então fala o que ele está falando, agredindo o Bolsonaro, agredindo os ministros, agredindo os presidentes do Congresso, e também causando insegurança no mercado financeiro, ele fica numa situação muito frágil. E o Bolsonaro não quer exonerar. Quer que ele peça exoneração e depois o Bolsonaro trazendo Roberto Campos, dialogando com o mercado financeiro e ao mesmo tempo arrumando um jeitinho de ter essa renda básica, ele vai conseguir, renda cidadã, né? Ele vai conseguir contemplar os dois lados. Não vai. Ou ele vai escolher o populismo fiscal, que é ficar com a renda básica, que no meu modo de entender é necessário, e para isso vai ter que aumentar a arrecadação e furar o teto, ou vai ficar com o mercado financeiro vai derrubar dólar, vai aumentar a bolsa, vai manter os juros baixos, mas não vai dar voto. E ele está nessa situação. Mas ele quer voto. Ele quer voto. Então, acabou. O Guedes não participa mais de nenhuma reunião. É isso. Aldo. É assim que a gente governa o país, né? É assim que nós navegamos?
Parabéns para quem elegeu. Mas já foi. Eu não acho de verdade que o presidente deveria honrar a caneta que é dele. Se o cara se o funcionário dele, que ele colocou lá, na verdade todos eles são nossos funcionários, mas se o funcionário que coube a ele escolher não está indo com a cabeça dele, caneta e tira. Mas aí o dólar dispara, a bolsa desaba. Canete, mas se ele já tem uma solução, como você já colocou, para tentar, caneca, tira e já anuncia. Mas o problema é que ele não tem a solução. Ele não tem a solução. Nem Bill Gates não tem essa solução. É o governo que a gente elegeu. É a cara do país. Tem problemas, se aumenta os seus problemas e não tem as soluções. Mas nós temos que arrumar uma solução, né? Nós temos que arrumar uma solução. Quem arruma a solução, Altair? É a brincadeira que vai ter no dia 15 de novembro. Estou falando brincadeira porque a gente leva uma brincadeira. Sim, mas e depois, daqui a 3 anos, vai ter de novo, deve ser em outubro. Se o coronavírus não matar a humanidade... Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não vai matar ninguém. Olha, na França está voltando, hein? Na França está voltando. O Marcos Santana. Eu voto, você vota errado. Marcos Santana. Acho que ninguém discorda que o Brasil tem uma dívida social histórica que precisa ser paga e são medidas como essa de um programa de redistribuição de renda, um programa de renda mínima, isso começa a ser pago, né? E também isso. Muito mais do que isso, né? Não dá para ser contra, gerar oportunidades. Agora, o problema, o grande porém, é o seguinte: primeiro o Jair Bolsonaro sempre disse a vida inteira dele que era Bolsa Esmola, ele falava muito mal do Bolsa Família. Tem que aprender, tem que ensinar a pescar. Exatamente. Né? Não ia ter tomar lá da cá, não ia ter não sei o quê. E agora, muito pelo contrário, agora surfando aí nesse aumento, nesse espasmo de aumento de popularidade por conta do auxílio emergencial, o Jair Bolsonaro está fazendo literalmente o diabo para que esse auxílio seja permanente. E só que sempre tem um porém, né? Além de ser uma demonstração do populismo mais barato que possa existir, isso daí ataca frontalmente as contas públicas do governo, porque não tem de onde tirar o dinheiro, né? E isso aí gera uma desconfiança muito grande. Inclusive o mercado financeiro, o pessoal que costuma financiar, na verdade, o governo, já está muito desconfiado. Então, o custo de rolar a dívida praticamente dobrou em pouco mais de 6 meses, né? Por conta dessa disposição do Jair Bolsonaro de fazer o auxílio emergencial a todo custo. Infelizmente, isso aí mostra que é um desgoverno. O Altair lembrou muito bem de que o ministro da Economia não participa de uma reunião tão importante assim, e outro ministro, na verdade ministra, que deixou de participar porque era sua área, é a Damares Alves. Ela deveria participar, porque é uma política de ação social. Talvez até tenha sido melhor ela não ter participado, né? Porque ela só faz bobagem. Mas ainda assim mostra a completa desconexão, a desarticulação do governo de formar políticas públicas. Porque o Jair Bolsonaro ele quer apenas comprar votos, ele não quer pagar dívidas históricas sociais. Ele quer, na verdade, apenas cooptar em busca da sua reeleição. Agora, Marcos, você vê, o Guedes politicamente já não tem mais força nenhuma. Por outro lado, o Bolsonaro também esvazia toda hora o Guedes. E o Guedes, no mercado financeiro, era o grande avalista do mercado financeiro. O que o mercado financeiro queria? Um rigor muito grande fiscal. O que é rigor muito grande fiscal? Aumenta a arrecadação e diminui a despesa. E o mercado avalizava isso. Hoje o mercado já não confia mais no Guedes. Então nós estamos numa situação que tem um ministro que está lá, mas não manda mais nada. Não funciona nem para o mercado, nem para... Mas, Chagas, quem é esse mercado? Não dá para ligar para ele e falar assim, o mercador, manda um ministro aí que vocês confiam. Então, o ministro tem, é o Roberto Campos. Mas aí o que vai ter que fazer? O Roberto Campos vai ter que apresentar um plano para o mercado não desandar e atender o Bolsonaro. Aldo, o Roberto Campos tem que ser mágico, aí você tem que ser mágico. Deixa eu falar um negócio, só para complementar. Complementar. Não tem, só para complementar, não tem como fazer isso sem descontentar um lado. Para você dar a renda permanente, que eu concordo e tem que dar, até pelo que o Marcos falou, você tem que tirar dinheiro de algum lado. Só que ninguém quer ceder. Eu vou colocar... E se ceder, ele vai perder para alguém. Vou colocar ele não aqui quer perder você. Ninguém. Que eu digo o Bolsonaro. Vou dar lenha para a fogueira aqui para você continuar aí, Chagas, o Aldo e o Santana também. Para pagar o renda cidadã, né, o Bolsonaro quer extinguir desconto de 20%
em declaração simplificada do imposto de renda. Sabe aquela declaração que você faz na simplificada? Porque tem duas maneiras de você fazer. Quando você entra pela simplificada, você tem o desconto lá de 20%. Então acaba com isso, pega esse dinheiro e paga o Renda Cidadã. Pega a classe média. É isso que eu digo, vai ter que descontentar alguém. Tomar da cá. Na verdade, essa faixa das pessoas que podem fazer a declaração simplificada, uma boa parte, talvez seja até a maioria, na verdade, elas nem deveriam pagar imposto de renda, por conta da falta da correção da tabela de imposto de renda. Essas pessoas deveriam estar isentas. Então, cada vez mais, por não corrigir a tabela de imposto de renda, cada vez mais pessoas são obrigadas, porque são retidas na fonte. Aí você vê, Marcos, você tira da classe média, do grosso da classe média, para dar para os pobres e paupérrimos, alguém vai ter que sair perdendo. E ninguém quer perder. Então não tem solução fácil. Alguém vai sair descontente. Outro dia eu vi essa coisa, quando a gente fala classe média, agora a gente tem que ter um cuidado de saber de quem é que a gente está falando. Porque eu vi uma progressão esses dias do que é uma pessoa da classe A, da classe B, da classe C, D e E. Então, aí eu falei, mas tem isso tudo? Porque antigamente a gente tinha assim, o que você é? Eu sou classe média alta, baixa, né? Não tinha isso? Tinha. Ou pobre, e classe alta, né? Classe alta. Hoje você tem aí, dificilmente você vai poder falar que você é da classe B, velho. A não ser que você esteja bem remunerado. Sabe o que acontece? Não é? Não, e aí, essa classe que vocês estavam falando, só para aí você fala, olha aqui, alto. Houve uma promessa do Bolsonaro e de todos os presidentes na campanha da correção do imposto de renda e as pessoas que ganhassem até 5 salários mínimos, tanto na ativa quanto inativos, ficariam isentos do desconto no imposto de renda, da cobrança do imposto de renda, não é desconto. Desconto no salário, né? Então, não pagariam imposto de renda. Quer dizer, não houve isso e nem muito menos a correção. Sabe o que acontece? Esse é o nosso problema como sociedade, é a divisão de classe. Classe A, classe B, mas tem. Não, tem porque a gente não sabe viver em sociedade. E as pessoas colocam... E talvez a solução seja o Covid. Não perca essa oportunidade. Tem um problema muito maior, que tem um pobre que acha que é classe média, e tem um classe média que acha que é rico. Foi assim, olha, se você ganha de 1 até 3 salários mínimos, você é da classe E. Se você ganha de 3 salários mínimos, até não sei quando, vou me lembrar agora, você é da classe D. Se você ganha de... E quem não ganha salário mínimo? Sabe, depois vem a classe C. Vamos para a realidade? Vamos para a realidade? As pessoas em estado de vulnerabilidade social no Brasil, números oficiais, pelo auxílio emergencial, são 66 milhões. Classe... Não é classe mais. Não tem classe. Pessoas que não têm vulnerabilidade. Que têm dificuldades em comprar alimentação. Chagas, 66 milhões. Só para fazer um comparativo. É mais gente do que votou no Bolsonaro. O Bolsonaro foi 57 milhões, 66 milhões é mais gente. Não, isso é oficial. 66 milhões tiveram direito ao auxílio emergencial. São pessoas que têm dificuldades em comprar alimentos. Alimentação. Olha a situação que nós estamos. Então, falar hoje em classe é muito difícil, principalmente porque depois da pandemia o rico ficou mais rico e o pobre ficou mais pobre. Muito mais. Santana, você tem aí Tem umas participações aqui. Primeiro, o Luiz Henrique Ernesto. Participem. Ele diz o seguinte, se o Bolsonaro não dá assistência, é carrasco. Se dá, é assistencialismo. Na verdade, eu vou até responder o Ernesto. Ernesto, isso daí é o que o Bolsonaro quer que os incautos pensem. Porque, na verdade, é o seguinte, ele está, na prática, comprando o voto. Porque quando ele oferece o auxílio emergencial, ele só quer oferecer o dinheiro. Ele quer comprar o voto da pessoa e não quer ampliar a perspectiva de vida. Não existe nenhuma contrapartida em termos de educação, você colocou de bem saúde. Antes, o Marco. Ele criticava o Bolsa Educação e o Bolsa Família. Ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Ele está fazendo a mesma coisa. A mesma coisa. A diferença, viu, Altair? Os programas anteriores, tanto o Bolsa Escola quanto o do Fernando Henrique Cardoso,
que era o Bolsa Escola, Bolsa Família. Bolsa Família, eles exigiam contrapartida das famílias, que era frequência escolar, carteira de vacinação, certos índices de saúde e assim por diante. Bolsonaro não quer nada disso, ele quer apenas comprar o voto do incauto. Olha, eu vou só falar um negócio aqui, vocês comentem aí, eu achei sensacional isso aí. Foi um bolsonarista, um cara que votou no Bolsonaro, que defende o Bolsonaro, que fez essa indagação ao presidente Bolsonaro em rede social. Não foi aquela famosa, né? Da foto? Não. Presidente, por que a sua mulher recebeu não sei quantos milhões? Não é dos 89 mil, não. É outra. Essa é mais recente. Não, essa é boa também. O Bolsonaro esteve com o Gilmar Mendes e com o ex-presidente do STF, o Toffoli, na casa do Toffoli, num jantar, que começou às 9 da manhã e terminou às 10 da noite. Uma festa. Bom, o que acontece é o seguinte, e numa foto lá saiu o Bolsonaro e o Toffoli lá abraçando, aquela coisa toda. Aí esse eleitor do Bolsonaro, que está em todas as redes sociais aí, perguntou, Bolsonaro, presidente, o senhor pode explicar isso? O senhor pode explicar essa foto? Bravo. E o Bolsonaro colocou lá, eu preciso governar. Não é a Sarah Winter, né, que você está falando. Não é a Sarah Winter, não. Eu estou falando sério, está nas redes sociais aí. Não, e a Sarah Winter está revoltada. Agora, quem acompanha o programa aqui, viu, desde o início, nós defendemos a renda, o auxílio emergencial, e nós defendemos a renda permanente, desde o início. Quem era contra era o Paulo Guedes e o próprio Bolsonaro. Hoje eles viram, o Bolsonaro viu que é necessário. E o Paulo Guedes ainda é resistente. O Paulo Guedes não tem jeito, é retrógrado e reacionário. Esse nunca vai aceitar assistencialismo. Por isso também ele está fora dessa reunião. Agora, nós sempre defendemos aqui a renda básica e auxílio emergencial. Claro. Quem mudou de posição foi o Bolsonaro. E eu continuo defendendo. No mínimo 2 anos nós precisamos disso. Só que não tem dinheiro. Vai ter que tirar de algum lugar. E o Bolsonaro não quer tirar de ninguém. A outra situação, aumenta um tributo ou cria um tributo e fura o teto. Não adianta aumentar tributo, tem que furar o teto. Porque o que impede de pagar o auxílio emergencial e a renda básica... É furar o teto. É furar o teto. Mas deixa eu perguntar uma coisa aqui na minha santa ignorância de economista, que eu não entendo nada de economia. Não vai furar o teto de qualquer jeito? Vai furar. Vai furar, não tem como. Não tem. E no meio de 2021, esse teto está furado. Queira ou não queira. Molhar, Então, E aí dizem lá, o pessoal do governo fala, isso é uma pedalada, né? Podem encarar com uma pedalada e pedir aí até a cassação do Bolsonaro. Porra. É uma pedalada. Já tem um ministro bom da economia. Não, quem? O Robinho, pô, pedalada. Mas então, gente, eu acho só o seguinte. Quanto ao Bolsonaro, com essa resposta que ele deu aí para esse eleitor dele, eu preciso governar, ele não está errado, ele está certo, ele precisa governar. E precisa do Centrão, precisa do Toffoli, precisa de todo mundo para governar. Só que a crítica que eu faço é que lá atrás, como é que era, Santana? Não vou me unir a ninguém, não é isso? Exatamente. O que foi colocado lá atrás, que era diferente, esse governo não ia fazer... nenhuma concessão a quem quer que fosse, muito menos ao Centrão, e hoje quem domina. Ia privatizar tudo. Ia privatizar tudo, não privatizou nada. Nada. Pelo menos que fosse importante. Então, o discurso é outro. Eu tenho absoluta certeza de que ele precisa realmente sentar com todos para governar. Isso é verdadeiro. E essa sempre foi a nossa posição. A nossa posição foi essa, só que era crítica, que... Todo mundo é bandido, ninguém presta, nós não vamos conversar com ninguém. E aí, não é verdade. Pois agora, a questão aí, viu, Walter, eu acho mais grave do que... Não é mais grave do que simplesmente furar o teto. Porque quando essa lei foi aprovada, na verdade uma emenda constitucional foi aprovada, Michel Temer, várias pessoas, vários especialistas alertaram para esse engessamento do orçamento, né? Porque a partir do momento que você congela os investimentos em saúde e educação, você admite que não vai nascer mais criança, que não vai precisar de atendimento de saúde, você não vai precisar mais de escola e assim por diante. O problema é esse excesso de gastos por conta de uma criação de uma nova despesa, sem você indicar de onde vai sair a receita. Né? E qual é a consequência direta disso daí?
a necessidade de aumentar a taxa de juros, o risco de aumentar a inflação, diminuir a capacidade de investimento do poder público e assim por diante. Quer dizer, o cidadão comum, na prática, vai acabar pagando essa conta. Tá, eu vou para o intervalo agora, que nós já estamos em cima da hora, e na volta eu quero falar com vocês aqui de pesquisa eleitoral. Opa, eu quero gerar polêmica. É porque eu não estou entendendo muito bem aí como é que, né, as pesquisas. Volto já. Bem, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta aqui no Ponto de Vista desta segunda-feira, já no dia 5 de outubro. Muito quente, bastante calor. Pode colocar mais fogo? Vamos colocar mais fogo na lenha. Vamos colocar mais lenha na fogueira. Mais. As pesquisas eleitorais, né, estão aí, não estão dizendo a mesma coisa, quer dizer, totalmente diferenciadas. Né? Posso fazer uma reflexão? Por favor. Eu tenho uma posição dura contra a pesquisa eleitoral. Eu sou totalmente contra, devia ser crime, devia ir para a cadeia quem for fazer pesquisa eleitoral e vou justificar. Eu já fiz, Aldo, então eu ia preso. Eu também já fiz, então mas eu vou justificar. E minha família, como é que fica? Porque eu quero... quem usa muito as pesquisas eleitorais são dois universos. A imprensa e quem faz a campanha eleitoral. A imprensa não tem um porquê fazer. Porque qual é a relevância social de se saber quem está convencendo mais gente ou não? Nenhuma. O exercício da eleição é você fazer o quê? Vou ver as propostas dos candidatos. O Marco tem a proposta, o Altair tem a proposta, o Fernando tem a proposta. Eu identifico a proposta que eu acho melhor e vou votar. O que acontece com as pesquisas eleitorais? E a falta de educação e cultura do Brasil, que eu defendo que eu tenha que fazer o teste psicossomático para poder votar. A pesquisa induz o voto. Sim, porque é assim, eu não quero ir votar no segundo turno. Quem é que está na frente? É o Chagas? Voto no Chagas. Ou eu não quero que o Altair vá para o segundo turno. Quem tem chance de tirar o Altair do segundo turno? É o Aldo? Voto no Aldo. Eu mesmo já votei assim. Não é o correto, não é o que diz a festa democrática. Então, pesquisa eleitoral, para mim, é um desserviço. Ainda mais agora com rede social, que as pessoas leem as pesquisas como elas querem. Deturpam os números como elas querem. Não, eu estou na frente, estamos empatados. Não, vamos... Aí eu aqui, num lugar diz uma coisa, outro diz outra. E a história mostra... Vou falar fatos históricos que nós vivemos na cidade de Santos. Tá. Rubens Lara foi prefeito de Santos, mas a segunda pesquisa... Estava eleito. Segundo pesquisa, estava eleito. Nunca foi prefeito de Santos. A Thelma foi reeleita prefeita alguma vez? Segundo pesquisas aí que saíram, umas 2 vezes ela voltou para o Paço Municipal. O Fernando Henrique sentou na cadeira depois do Jânio Quadros e desinfectou. E perdeu. Bem lembrado, do Fernando Henrique São Paulo. Eu estou lembrando isso aqui. Sabe? O Cassione, a Dilma Rousseff nunca ganhou a eleição, ele sempre estava na frente das pesquisas. A Dilma Rousseff estava eleita senadora em Minas Gerais. Até isso é recente. E na eleição ela ficou em O que tem se mostrado é que a pesquisa é complicado. É mais um desserviço do que um serviço para a população. Então, eu acho que deveria ser proibido. Deveria ser, porque não serve para nada, serve para a campanha, não. Vamos saber se nós estamos influenciando ou não. Também não deveria saber, porque o norte de qualquer candidatura deveria ser a proposta, a ideia. Aí o que acontece? As pesquisas deturpam isso, e o poder deturpa isso, como a gente estava falando do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha uma ideia que ele já mudou totalmente. Ele já se abraçou ao que ele criticava. Então, no meu entendimento, tinha que acabar a pesquisa eleitoral. Não serve para nada, a não ser confundir o povo e acabar com a festa da democracia e acabar com o voto pelas propostas e sim pelos interesses próprios, que é ou não vou para o segundo turno, ou não voto no segundo turno, ou tiro o cara que eu não simpatizo do segundo turno. Pesquisa eleitoral, para mim, tem que acabar. Eu concordo em partes com o Aldo, mas discordo em outras. Eu esqueci no detalhe. Principalmente pesquisa para vereador e deputado. Que não serve mesmo para nada, que não mostra realidade nenhuma, que só confunde a população. E ainda mais, eu vi pesquisas recentes, não vou falar o Instituto, que tá assim, a pesquisa para vereador é espontânea, porque não dá para colocar 5 mil nomes lá. Aí então, o Altair, vamos supor que o Altair seja candidato, já foi vereador. Eu vou votar no Altair Demarco. Aí, tá bom, Altair Demarco. Vou votar no Altair Di Marco. Já é outro. Aí aparece lá como outro. Vou votar no Altair Marco. Ou eu vou votar no Altair. Aí o Altair aparece 5 vezes na mesma pesquisa
com nomes diferentes, e a pessoa que faz não tem nenhum bom senso em pegar a lista dos candidatos e ver, esse aqui está querendo votar em quem? Eu vou dar um exemplo. Tem um vereador da cidade aqui, que eu não vou dizer o nome, que vai ser candidato a prefeito. E que botou o irmão com o mesmo nome para ser candidato a vereador. E ele é citado no espontâneo. Mas aí fica assim, votou no candidato a prefeito ou no candidato a vereador? É uma confusão que não serve para nada. Absolutamente para nada, a não ser confundir mais o povo, e o cara achar que ou que o candidato a vereador dele está eleito, e vereador é a pior eleição que tem, porque cada família tem 5 ou 6 candidatos e vota em outro, ou para achar que o cara perdeu e não ter voto. Não dá. Eu disse que eu concordo em parte com o Aldo aqui, porque na realidade eu, como todo mundo, gosto de ver como é que estão as coisas, não é? Claro. Vê lá, aquela negócio toda. Para mim, a eleição sempre foi uma festa da democracia. De alguns anos para cá, essa festa vem sendo... Tá um funeral. Tá um funeral. Já virou um funeral. O Chagas já chutou um pau da barraca aqui. Então, acabaram com a festa da democracia. Ô Chagas, e aí, as pesquisas? Eu discordo em parte com eu também discordo em parte também. De um lado, vamos dizer, como político, eu entendo que as pesquisas são importantíssimas. Porque uma pesquisa com método, critério científico, ela orienta, sim, uma campanha e pode determinar a vitória ou a derrota, desde que saiba ler a pesquisa, desde que a pesquisa seja confiável, com o método de coleta de dados e de apuração correta, orienta a estratégia da campanha. Isso pelo lado do político, já que ele falou político e jornalismo. Do lado do jornalismo, Aldo, eu entendo que qualquer informação no âmbito do jornalismo, ela não deve ser cerceada, para não dizer censurada. Todo o meio de comunicação, ele tem o direito e o dever de divulgar. Ele só não pode distorcer os fatos que agora viraram fake news. Mas o fake news eu vejo mais uma questão de redes sociais. Aí eu concordo com você, distorcem, porque todo mundo hoje é jornalista, né? Todo mundo chega numa rede social e vira jornalista. Agora, eu sou contrário, Aldo, a qualquer tipo de cerceamento, de divulgação. Não é cercear. Eu te pergunto o seguinte, Chagas, é notícia saber quem está na frente, na cabeça do povo? No meu modo a cabeça do povo muda. É uma divulgação muda, tanto que um dia antes você pode ter um fato e mudar totalmente. E a desculpa pelas tentativas de manipulação. Deixa eu ouvir aqui o povo mudou de opinião. Marcos Santana, quero ouvir você, Marcos. Eu vou discordar do Aldo pelo seguinte, porque na verdade existem 2 tipos de pesquisas, a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Essa pesquisa aí, que é como se fosse uma corrida de cavalinhos aí, é a quantitativa, né? Que o entrevistador vai lá só pelas perguntas, quem você vai votar, quem você não vai votar e assim por diante. Já a qualitativa é uma pesquisa muito mais cara, por ser mais trabalhosa, é aquela que reúne um pequeno grupo de pessoas, de eleitores que representam aquele universo, e um mediador ali vai fazer um debate ali, perguntando para as pessoas... Mas a pesquisa qualitativa é muito mais usada em campanha e não... Eu vou chegar lá, Aldo. Tá bom. Então, e aí essa pesquisa qualitativa, ela acaba definindo ali quais são os temas que o eleitor considera mais importantes para serem discutidos naquela campanha eleitoral. Então, na verdade, o que a pesquisa quantitativa busca identificar é também quais são os temas que estão sendo discutidos que o eleitor considera mais importantes, mais do que uma lembrança do nome. Quando, se um candidato fala alguma coisa durante a semana, isso aí vai acabar refletindo no resultado da pesquisa quantitativa. Por exemplo, se um candidato falou alguma coisa que desagrada muito o eleitor, a tendência é ele cair na intenção de voto e isso aí refletir na pesquisa eleitoral. Então, o resultado da pesquisa, então, serve sim para nortear quais são os temas que vão ser debatidos, quais são os temas que o eleitor considera mais importantes, que vão ser decisivos na hora dele definir o seu voto. Eu já fiz pesquisa de rua, né? Eu lembro fatos interessantíssimos disso. Eu lembro de estar numa região mais pobre da cidade, aí a hora que tu dá o disco dos candidatos, aí o cara, não, esse não... Já vê quem é do partido da fulana, do ex-prefeita, não vou falar. E eu, assim, esse aqui não, porque esse aqui põe a rota na rua. Eu não quero ir para a cadeia, até isso eu já ouvi. Então,
sabe? Olha, mas tem uma coisa aqui, para pimentar essa coisa de candidatos. Então, o que o Aldo falou acaba confirmando o que eu disse, sim, porque a partir do momento que o eleitor define um fulano Beltrano, ele está definindo ali, sim, o que ele defende, o que ele acha que é mais importante para ser debatido durante a campanha E só um eleitoral. detalhe, eu fiz pesquisa na época de jornalismo, meu professor era o professor Iberê. Aliás, e o método de pesquisa dele dava margem para pouco erro. Então, quando eu aprendi a fazer pesquisa na rua, eu não era nem estagiário, era para tirar nota na faculdade. Sim. Aliás, e batia dentro da margem de erro, batia realmente, depende muito do método. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui nesse momento aqui e dizer que o meu amigo, nosso professor Iberê, está fazendo uma falta danada aqui, né? Principalmente no dia de hoje. Esse assunto aqui, o Iberê é especialista, em tantos outros ele é de um conhecimento muito grande, no geral, mas falar em pesquisa, isso aqui seria um tapa e a gente tinha que ficar ouvindo ele falar para aprender. Então, um grande abraço ao nosso amigo Iberê Cirna, que como todos estão aí na pandemia, estão em casa guardadinhos, ele também está. Logo, logo, se Deus quiser, o Iberê vai estar conosco aqui, saudade muito grande. E uma referência especial a você, viu, Iberê? Mas para apimentar mais a coisa aqui, eu vou dizer o seguinte, a gente está falando de candidatos aqui, deixa eu tenho que usar óculos, senão não vou conseguir ler aqui. É a idade. É a idade, também. Olha só isso aqui, candidatos milionários recebem auxílio emergencial e Bolsa Família. Mais de 500 candidatos na eleição deste ano têm patrimônio superior a R$1 milhão e mesmo assim recebem auxílio emergencial ou Bolsa Família, nesse ano, né? O número foi constatado cruzando dados públicos dos candidatos à eleição deste ano com as folhas de pagamento dos benefícios pagos pelo governo federal em maio e junho deste ano. Então tem muito vereador aí com mais de 1 milhão recebendo. O que merecia o cara aí, Aldo? Primeiro que não merece ser eleito. Primeiro, começa. Sim, esse tem que riscar. Já começa daí. Acho que... Mas eu não vou nem começar, né? Eu provo o seguinte, que nada no governo federal é planejado. Porque quando falaram desse Bolsa Auxílio, falaram que se cruzar os dados e tinha que obedecer regra, não cruzou dado nenhum. Foram aprovando. Então até esse número de 60 e poucos milhões que recebe... É duvidoso. É duvidoso. Deixa eu só fazer uma defesa aqui, difícil eu fazer uma defesa aqui do governo agora. Foi uma coisa que ninguém esperava, a pandemia veio, ninguém estava esperando, difícil você tal, passa despercebido. Mas a culpa maior é do canalha que tem mais de R$1 milhão e recebe isso ou não? Não, se você levantar o quanto já foi gastado no governo federal para se cruzar dados, se dar dado cruzado, mas eu vou dar um exemplo, que aconteceu comigo. Mas se falhar e vem no meu nome... Quando eu cheguei na Santa Casa para ser internado com Covid, eu fiquei assustado. Porque o médico tinha lá, quando eu operei o estômago lá na Santa Casa. Eu entendi. A última vez que eu fui na enfermeira. Parabéns a Santa Casa. 10 anos que eu Parabéns a Santa Casa. No pronto-socorro da Santa Casa. Parabéns a Santa Casa. Tinha tudo lá informatizado, as informações. O governo federal. A rede municipal de saúde de Santos também tem isso. Parabéns, parabéns. Mas se falhar e vir no teu nome, você devolve, não devolve, Chagas? Eu devolveria. Mas aí eu vou estender o raciocínio do Aldo. Qualquer governo que se for fazer um auxílio, precisa necessariamente, e nós discutimos isso aqui, precisa de um cadastro razoavelmente íntegro. Se não tiver, vai ter falha. Sim, vai ter falha, eu concordo. Nem no Santos Futebol Clube tem cadastro de sócio íntegro. Eu concordo, mas veja, eu acho que aí vai do caráter de cada um. Não tem jeito. Mas primeira coisa que nós falamos aqui... precisa de um cadastro. E se quiser fazer a renda permanente, seja o nome que precisa de um cadastro. Você constituir um cadastro de uma renda permanente leva 6 meses. Deixa eu falar um negócio. Em vez dele ficar discutindo... Posso fazer uma denúncia aqui? Uma denúncia gravíssima. O Santana encerra o programa e está saindo da hora. Tem gente que quando vai lá receber esses auxílios que estão sendo pagos, agora o dinheiro já foi embora. Sabe por quê? É de uma facilidade tão grande, os malandros estão tão bem, rapaz, que pega o CPF, mais alguma coisa. Aonde eles pegam isso, eu não sei. Se tem gente envolvida nisso, mas é uma denúncia. Que tem gente ficando sem receber qualquer coisa, é brincadeira. Santana, mais alguma coisa para encerrar o programa? Isso mesmo. Falta planejamento do governo aí de prever, se antecipar os problemas e propor soluções. Cadastro. Precisa de um cadastro. Né?
Se não tiver... Tá parecendo que eu estou defendendo muito o governo aqui? Não, se não, tiver, não. pelo amor de Deus. Mas olha, o que eu estou dizendo é o seguinte, ninguém esperava a pandemia. Altair, se você chegar em qualquer gestor público, você quer fazer uma transferência de renda, qualquer gestor público, a primeira coisa que ele vai falar, constitui um cadastro. Eu concordo com vocês. Mas eu queria colocar aqui o seguinte, nesse caso aqui, mais de 500, 500 vereadores, é 5 mil, é 500, né? Mais de 500 candidatos aqui, gente, candidato a vereador com mais de 1 milhão declarados de imposto de renda, recebendo auxílio emergencial. Tem que prender, desculpa aí. Tem que prender, pegar o dinheiro que já recebeu de volta, mais uma multa considerável e deixar esse cara inelegível por não 8, por 80 anos. Não é possível que isso ocorra, né? Tem que ser muito canalha, você que não tem condição. Tem gente passando fome. Gente, tem muita gente, mas muita gente passando necessidade. E você que tem condição vai receber o auxílio? Não dá para ser. Agora, pode acontecer assim, de alguém estar recebendo com o nome do Aldo, do meu, do Chagas. Pode. A gente precisa saber, mas aí dá para saber que foi fraudado. Agora, espontâneo assim, tem que prender. Final do programa, Chagas, obrigado. Basicamente, as duas falhas. Aquele que... a falha do cadastro eu concordo com vocês. Mas aquele que dribla... esse é canalha demais, né? É uma falha até de caráter. Mas o outro, o poder público, ele sabe que tem esse problema. É para quem precisa. Então, planeja, faz um cadastro relativamente bom. Obrigado, Aldo. Um abraço, Altair. Prazer tê-lo aqui. Sempre, pô. Eu adoro tocar fogo. Santana, um abraço. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã, se você quiser. Até amanhã, gente. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Amanhã a gente está de volta aqui no Ponto de Vista. Até lá.